Bom dia, crente! Começamos a nossa quarta-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Nós estamos na série Alcançando o Próximo Nível e estamos baseados na vida do rei Davi. Aliás, o que antecedia a vida do rei Davi antes de ele se tornar rei, o que ele fez de diferente para alcançar o trono. Nós vimos no primeiro dia que ele era obediente. Ele tinha um coração obediente, ele fazia o seu serviço mesmo quando ninguém estava vendo, ele fazia com excelência, foi o que nós vimos ontem. E hoje nós vamos ver: quem resolve problemas é promovido. Talvez você esteja aqui passando por tantos problemas, por tantas situações, mas eu quero te dar um destino, eu quero te mostrar para que serve o problema, por que existem problemas na nossa vida. E a partir do momento que nós temos a visão de ver para que serve o problema, com a visão divina, com a visão de Deus, nós vamos mudar praticamente a nossa visão do que Deus quer para a nossa vida. Nós vamos ver como Deus enxerga as coisas e vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. Nunca vai deixar de ter problema, mas nós iremos aprender como resolver. Nosso texto está em 1 Samuel 17:10. Lembra Davi? Ele foi ungido rei, ele estava lá no pasto, e aí ele foi ungido rei, foi esquecido, ele continuou cuidando das suas ovelhas. E aí ontem nós vimos que nós vimos sobre Davi mesmo, gente, Deus. Sobre que ele fazia o seu melhor, mesmo quando ninguém estava vendo. E hoje nós vamos ver Davi enfrentar um dos seus maiores problemas. Ele enfrentou um gigante, e quando ele enfrentou esse gigante, ele foi colocado na história. Quando nós enfrentamos nossos gigantes, os nossos maiores problemas, nós também entramos para a próxima, nós também entramos para a história, nós também entramos para o nosso próximo nível. Nós precisamos entender isso. Vamos para o nosso texto, 1 Samuel 17:10, que diz assim: Disse mais o filisteus: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejamos. É isso mesmo. Ouvindo então Saul e todos Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Será que os problemas que chegam na sua vida, na vida da sua comunidade, têm espantado você? Têm espantado os outros? O que você tem feito? Quando nós temos Deus, nós não precisamos nos espantar com os problemas. Vou te explicar por quê. Os problemas que Deus envia para a sua vida sempre serão para te promover. Os problemas que Deus envia para a sua vida são sempre para te promover, te levar para o próximo nível, não os problemas que você cria. Se você fala demais, você fala o que não devia, fala na hora errada, briga com as pessoas, você tem um mau comportamento, se você não reconhece os seus erros, se você não perdoa, se você briga no trânsito, eu brigo no trânsito, mas eu dentro do meu próprio carro, abaixar o vidro e sair brigando com os outros, de jeito nenhum, não dá. Uma que eu não quero morrer, né? A gente não sabe quem que está do nosso lado. E segundo, porque a gente vai perder a razão, depois tem que pedir perdão, e aí eu vou criar um problema. A Bíblia diz assim, me veio um texto aqui na palavra que diz assim, que eu tenho meditado tanto que eu preciso meditar. Quem fala pouco, ou quem é comedido no falar, ou quem guarda as suas palavras, livra a sua alma de angústias. Muitas vezes os nossos problemas estão vindo porque estamos falando errado, estamos falando demais. Então, os problemas que você não tem criado, que Deus tem mandado para sua vida, você sabe qual você tem criado e qual Deus tem mandado para sua vida. Eles servem para te promover. Às vezes você está numa vida errada e você só está colhendo o que você plantou. E aí isso não é problema de Deus. Não é Deus que está enviando esse problema para você. Mas os problemas que Deus envia, Ele vai te dar solução. Essa guerra você já venceu, pode ter certeza. Se Deus que enviou esse problema, quem vai vencer é Deus. Nós precisamos entender que os problemas, eles sempre são oportunidade de crescimento. Hoje, tudo que eu vim enfrentando na minha vida, que nem eu falei ontem, os trabalhos que eu passei, que foram difíceis,
eles só foram uma preparação para eu estar trabalhando onde eu estou, para eu estar exercendo a minha carreira e exercendo com excelência, exercendo fazendo o meu melhor, porque eu já sabia, eu já fazia o meu melhor quando ninguém estava vendo, quando era um trabalho que ninguém mais queria fazer. E se eu estou hoje, e se eu consigo fazer as coisas que eu faço hoje, não é porque eu sou legal, eu tenho inteligência, eu estudo, não, mas foi porque eu me preparei muito tempo atrás. Os problemas que Deus envia para você precisa ter essa mentalidade, a mentalidade de Deus, sem sempre oportunidade de crescimento. Quem resolve o problema é promovido. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Jesus, ele não resolveu o maior problema da humanidade, que era o pecado? Pois é, ele entrou na história porque ele resolveu o nosso problema. Quanto maior o problema, maior a evidência de quem resolve. Começa a resolver problema lá na sua igreja, que ninguém mais quer resolver. Ah, tem que visitar tal pessoa lá, ninguém quer ir naquela comunidade. Ah, tem que ir lá no hospital. Começa a resolver, começa a ajudar o pastor, começa a ajudar o seu ministro, independente da sua religião. Você vai ficar em evidência. Começa a resolver problemas ali na sua empresa. Vamos ver se seu patrão ele não vai começar a olhar para você com olhos diferentes. Às vezes a gente quer sair dos problemas, a gente quer fugir dos problemas, sendo que quem promove a gente, quem leva a gente para um próximo nível, quem faz a gente ficar em evidência, é os problemas da vida. Deus, por que você recorre a Deus? Porque é Ele quem resolve seus problemas. É Ele quem é o nosso Deus, é Ele quem está em evidência. Já parou para pensar que você sempre recorre, quando você está com um problema, você recorre a uma pessoa que sabe resolver? E essa pessoa sempre está ajudando as outras pessoas, e essa pessoa sempre está em evidência. Porque quem resolve o problema fica em evidência. E a gente, lembrando que sim, a gente faz aqui na Terra, para a gente realmente quer um reconhecimento, isso é do ser humano, não tem problema nenhum, mas é sempre tudo para a glória de Deus, é sempre colocando Deus em primeiro lugar, Deus em evidência, não para a nossa própria glória, porque as pessoas querem pessoas que resolvem problemas. Quantas vezes lá no meu serviço as pessoas vieram e falaram: Patrícia, ora por isso aqui, Patrícia, ora por aquilo ali, porque é Deus que resolveu o problema. Não era para eu ficar em evidência, era para o Senhor Deus estar em evidência. 1 Samuel 17:15 vai dizer assim, ó: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Ele estava já lá no trono, como nós vimos ontem, ele foi chamado para ficar no trono, mas ele deixou o seu trabalho ali, ele deixou as ovelhinhas do seu pai ali? Não, pelo contrário, ele ainda continuou cuidando, ele ainda revezava. Eu não estou falando aqui para você se matar de trabalhar, às vezes a gente confunde as coisas, que a gente tem que fazer tudo e se matar. Não, é só o que Deus tem pedido, Deus tem falado para você. Ó, quero que você faça isso, faça aquilo, e talvez você precisa ter duas coisas para fazer: seu emprego, seu ministério, o seu emprego e a sua vocação, o seu emprego, o seu trabalho voluntário, eu não sei, mas tudo dentro dos limites, tá, gente? Não vamos confundir as coisas. Davi, apesar do trabalho no palácio, ele não deixou as ovelhas do seu pai. Lá em Eclesiastes tem um versículo que fala assim, ó: semeie com a mão direita e com a mão esquerda, pois você não sabe qual lugar vai vir a colheita. Então nós precisamos estar semeando aqui e ali. Trabalhe, está trabalhando, faça um curso diferente, faça uma outra faculdade. Você não sabe até quando talvez o seu emprego vai existir, né? Talvez com essa inteligência artificial muitos vão deixar de ter emprego, mas nós sempre precisamos ter uma carta na manga, sempre precisamos saber outras coisas. Faça isso também. Davi, ele, apesar de estar lá no palácio, ele ainda cuidava das ovelhinhas do seu pai e ainda fazia bem feito. Davi, ele não era desleixado, ele fazia tudo com excelência. Lembra que ontem eu falei sobre a gente às vezes estar no nosso local de trabalho? Como você está no seu local de trabalho? Você arruma a hora que você chega, a hora que você vai embora, você deixa tudo arrumado? Lá em 1 Samuel 17:20 diz assim, ó: Davi então se levantou de madrugada. Pela manhã, ele precisava fazer um serviço pro pai dele. O que ele fez? Ele levantou mais cedo, não dormiu mais tarde, até mais tarde não. Ele levantou mais cedo e deixou as ovelhas com um guarda. Poderia ter deixado lá,
Não, mas deixou com o guarda e carregou-se e partiu como Jessé, seu pai, né, lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam pela peleja. Davi, ele não era desleixado, ele fazia tudo com excelência. No verso 22 vai dizer: e os israelitas e filisteus se puseram em ordem e fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão da guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi, ele não somente se preocupava com ele, mas ele estava preocupado com todos ao seu redor. O problema nem era dele, mas ainda ele estava se preocupando com todo mundo. Os seus irmãos não gostavam dele, os seus irmãos desfaziam dele, mas mesmo assim, o tempo todo ele se preocupava, mesmo quando era desprezado. Davi, Davi era desprezado e mesmo assim ele estava ajudando a todo mundo. E ele chega na batalha e ele pergunta: o que está acontecendo? Por que está todo mundo tremendo aí? Está todo mundo com medo? Lembra que eu li lá no começo do vídeo, né? E ouvindo então Saul, a todo Israel, essas palavras, os filisteus espantaram-se e temeram muito. Chegou Golias, o gigante, e estava amedrontando o povo de Israel e estava desafiando Israel para um duelo, que se Golias ganhasse, Israel seria servo do povo filisteu, que era o povo de Golias. Porém, se Golias perdesse, o povo filisteu seria servo e pagaria tributos, pagaria imposto para o povo de Israel. E Davi foi lá ver o que estava acontecendo. E Davi foi perguntar para outro. Seus irmãos não gostaram que ele perguntou. Mas Davi, apesar dele fazer o seu trabalho com excelência, apesar de resolver problemas, Davi, ele se importava com a recompensa. Não é errado se preocupar com a recompensa, não. Não é errado você querer ter um galardão, você ser recompensado por aquilo que você fez. A gente o tempo todo quer recompensas. A gente o tempo todo é interesseiro. Não é ruim ser interesseiro. O ruim é você querer passar por cima dos outros por causa dos seus interesses. Isso que é errado. Davi, ele queria saber a recompensa. A gente se casa porque a gente quer ser amado. A gente vai na igreja porque a gente quer a salvação eterna. Todos nós temos interesse. Isso não é errado, não. Vamos tirar essa crença limitante do nosso coração. Verso 26 e 25 vai dizer, né? Então Davi falou aos homens que estavam com ele: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os filhos do exército de Deus? Não tem problema se você quiser ir para alguns lugares, se você quiser algumas coisas por interesse, por recompensa. A não ser que seu coração seja para pisar nas pessoas, a não ser que seu coração seja para machucar as outras pessoas, aí sim você está errado. E aí o irmão dele vai falar, né? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens. Davi, ele foi atrás da recompensa, Davi foi procurar o que estava acontecendo e ainda o seu irmão achou ruim e ainda deixou ele de lado. Ele quis ferir a identidade de Davi. Diz assim no versículo: e ouvindo Eliabe, que o seu irmão mais velho falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a beleza. Às vezes, quando a gente vai resolver um problema, às vezes quando a gente quer ir para outro nível, a gente quer melhorar de vida, as pessoas vão olhar para nós e vai ferir a nossa identidade. Mas quem é você para estar aqui? Quem é você para trabalhar em tal lugar? Ah, você quer ser chefe? Você quer estar por cima da gente? Mas Davi tinha identidade formada, ele sabia quem ele era e o que ele precisava e o que ele precisava ser feito. Ele sabia como resolver aquele problema e ele ia resolver aquele problema independente do que estavam falando. Não se incomode com as críticas. Às vezes, quando você vai começar a resolver os problemas, às vezes, quando você vai começar a ficar em evidência, as críticas vão vir, os ataques vão vir, mas
Os ataques, eles são uma característica da grandeza. Ninguém vai tacar pedra em árvore que não dá fruto. Não se incomode com as críticas. Foi o que eu falei. As críticas são uma característica da grandeza. E a grandeza, você sempre vai receber ataque. E verso 30 vai dizer assim, Davi, né? E Davi se desviou dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ele não desistiu, ele foi lá querendo saber o que está acontecendo, o que vão dar, por que vocês estão com medo desse gigante? Davi, ele poderia deixar algumas ovelhas se perderem, mas ele era zeloso no pouco, na onde não era visto, no oculto, e isso preparou o seu coração. Na verdade, isso aqui era a segunda parte. A primeira era: as guerras que você vai vencer no passado são a munição perfeita que você precisa para vencer as guerras do presente. No verso 34 diz assim: então disse Davi, ele vai se apresentar a Saul para resolver aquele problema. Hoje vai ficar um pouquinho mais comprido esse vídeo, mas eu espero que vocês entendam, mas já estamos terminando. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão ou um urso, tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava a sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu lançava a mão da barba e o feria e o matava. Davi foi lá falar com Saul e foi apresentar o seu currículo. Gente, um urso tem praticamente 3 metros e um leão pesa 200 quilos, aproximadamente 200 quilos. O gigante, ele tinha mais de 3 metros. Davi, ele se apresentou para o Saul para resolver aquele problema, porque ele sabia como resolver. Lembra o tempo todo que eu estou falando? Aonde você está hoje, os problemas que você está resolvendo, às vezes o serviço que você está, o lugar que você está na sua igreja, o ministério que você tem feito, às vezes você ainda não casou, você está passando por certas situações, é porque Deus, ele tem um plano para você. O leão e o urso eram o currículo de Davi. O que você pensa hoje que não faz a diferença é a preparação para te colocar em lugares de excelência. Quando eu era estagiária lá na instituição financeira que eu trabalhava, é o cargo mais abaixo que tinha, mas você ficava ali ajudando as pessoas no caixa eletrônico, e às vezes estava uma sujeira, estava tudo bagunçado. Eu ia lá, pegava as coisas e punha no lixo, limpava lá os caixas eletrônicos, deixava tudo bonitinho, tudo certinho. Às vezes ninguém estava vendo, não era meu serviço, não era paga para fazer isso, mas eu fazia para Deus. Deus estava olhando e as pessoas também estavam olhando. E hoje eu estou no cargo que eu estou, graças a Deus. Não somente porque eu fazia o que me era pedido, mas eu fazia além do que era pedido, fazia mais do que era pedido. Eu resolvi um problema que não era o meu problema. Todo problema que você resolver está um degrau de você chegar nos seus melhores dias. Todo problema, ele é um treinamento de Deus para o seu futuro. Não deixe se acomodar pelas críticas. Resolva os problemas, saiba que o problema é um treinamento para o seu próximo passo. Os problemas que você vai resolver é a munição perfeita para o seu futuro, para as guerras que você vai enfrentar no seu futuro. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã nós temos mais algumas características de Davi para a gente alcançar o próximo nível. Deus abençoe a sua quarta-feira.